Graça e paz, meus irmãos, que Deus te abençoe, você que já faz parte dessa família, você que ainda não faz parte desse canal, já lhe convido a se inscrever, clica aí no sininho para que você seja avisado dos nossos vídeos publicados. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o conteúdo que nós publicamos aqui todas as semanas. Se você não me conhece, eu sou o presbítero Roger Fernandes e esse é o canal Histórias Bíblicas no Contexto da Vida. E hoje vamos falar sobre a oração. Existe uma forma certa de orar, posição correta, como devemos orar, qual oração que Deus responde. A oração no monte tem mais valor do que a oração em casa ou na igreja. A oração de madrugada é melhor do que a oração de dia. Qual é a oração que é respondida? Qual a oração que Deus não responde? Por que devo orar? Se Deus conhece tudo, sabe das coisas, a sua vontade será feita, por que Ele quer que eu ore? Né? Então são várias questões, várias perguntas que acredito que merece, assim, uma resposta, um comentário, uma conversa a respeito, tá certo? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero fazer um convite especial para você, para o dia 21 agora de outubro, sábado agora, 21 de outubro, 21, é isso, 21 de 10 de 2023, querendo Deus, eu vou estar ministrando aí na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, em Juquitiba. Isso, você que é da região de Juquitiba, né, próximo, eu faço esse convite especial para você estar conosco lá. Vou estar ministrando a palavra sobre a oração respondida. A oração de Daniel vai ser também um assunto sobre oração, vai ser bem legal, culto de jovens, e eu quero que você esteja presente. Tenho certeza que vai ser bênção. Se Deus quiser, estaremos lá para a glória de Deus. Tá certo? Bom, vamos então ao assunto desse vídeo, né? Qual é a oração que Deus responde, como devorar? Tem pessoas que acreditam que se não conseguirem dobrar o joelho, não consegue orar, né? E assim, gente, eu já ouvi cada coisa que se eu for colocar para vocês aqui, a gente vai gastar muito tempo, né? Mas tem muitos cristãos com dúvidas, muitas pessoas com dúvidas sobre a oração. Se tem que ser feito com o olho fechado, com o olho aberto, de joelhos, de pé, se tem que ser feito no monte, tá? Então deixa eu tentar esclarecer aqui alguma coisa para vocês dentro da palavra de Deus, para que possamos ter um esclarecimento. Primeiro, a oração é um dever de todo cristão, né? Deus tem várias formas de falar conosco. Visões, revelações, usar profeta, usa animal, como temos exemplo na Bíblia, né? Usou a mula para falar com Balaão. Ele fala conosco de qualquer maneira. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, então a natureza também fala. Então existem várias formas de Deus falar conosco, passar alguma mensagem para nós. Agora nós só temos uma forma de falar com Deus, que é através da oração. E como é a única forma, nós precisamos saber como que devemos usar essa única forma para ser ouvidos por Deus, né? Como devemos fazer? Primeiro temos a orientação que do próprio Cristo, Mateus capítulo 6, ele ensina: orai assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então ele já orienta a todos a orarem ao Pai. Então toda oração tem que ser feita ao Pai. A oração é qualquer outra coisa, gente, é qualquer outra divindade, é qualquer outro tipo de santo, ou alguma coisa que a pessoa acha que pode responder, biblicamente falando, não está certo, tá? Então a Bíblia não ensina você a fazer petição a ninguém que não seja a Deus. Então a oração precisa ser feita a Deus, tá bom? Respeitamos aí, né, a crença católica de outras pessoas que acreditam que podem fazer petições a algum santo, até a Virgem Maria, mas biblicamente falando, Jesus ensinou que a oração deve ser feita diretamente ao Pai, tá? E que o único intercessor que existe por nós é o próprio Cristo. Ele está sentado à direita do Pai e intercede por nós, como a Bíblia nos ensina. Então, a oração tem que ser feita primeiro ao Pai, tá? Então descarta qualquer ideia de orar a outra coisa, a outro ser, tem que ser feita ao Pai e tem que ser feita em nome de Cristo. No Antigo Testamento, quando Cristo ainda não tinha sido revelado, as pessoas oravam ao Pai, ao Senhor, né? Nós temos vários exemplos de histórias de homens de Deus do Antigo Testamento orando
diretamente a Deus. Agora, no Novo Testamento, eu posso até citar a fonte, em João capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14, nós temos Jesus dizendo que a oração tem que ser feita ao Pai em nome dele. E tudo que pedir ao Pai em nome de Cristo, crendo, vai haver resposta. Então ele já disse, né? Pedir ao Pai em meu nome, tá certo? Por que em meu nome? Porque Jesus é o Filho de Deus e é através dele que nós alcançamos todas as bênçãos. Haja vista que a salvação, o perdão do pecado, todos os benefícios do reino espirituais são benefícios alcançados através de Cristo. Então ele, diz a Bíblia em Hebreus, que é o único intermediador, não, mediador entre Deus e os homens, Cristo. Ele é o mediador, é que faz essa ponte. Por isso que, sem Cristo, diz a Bíblia que nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo é a ponte, ele é o mediador, e tudo tem que ser feito em nome dele. Por isso que ele diz, se pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Tá? Tanto que até a oração, o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Em Atos, quando Pedro fala sobre o nome do Senhor, ele está falando sobre a autoridade que tem que ser feito o batismo, não a fórmula. Tá? Então, Jesus é a autoridade final, então a oração tem que ser feita através dele, como está aí em João 14, versículo 13 e 14. Então tem que ser feita ao Pai em nome de Jesus, correto? Frequência de oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então, não é uma oração esporádica, é sem cessar. Quer dizer que você tem que orar o tempo todo, na sua casa, no trabalho, andando, correndo, trabalhando. O tempo todo essa conexão tem que estar existindo entre você e Deus. Por isso que a oração do joelho não é a única aceita, tá? Porque como que você vai viver orando de joelho? Você precisa trabalhar, você precisa comer, você precisa fazer outra coisa. Então, orar de joelho não é a única forma que você tem de orar. Você pode orar de pé, você pode orar tomando banho, dirigindo, qualquer outra forma que você queira orar, você pode estar orando. Mas a oração, ela tem que ser frequente. O que mais Cristo ensina? Ele até ensina uma parábola dizendo o dever de orar sempre e nunca desfalecer, falando da persistência, tá? Então é preciso que você seja persistente na oração. E que é ser persistente, não é ficar repetindo a mesma coisa, porque Jesus falou assim que não é por muito falar que você já é ouvido. Então não é repetir a mesma coisa o tempo todo como se Deus estivesse surdo, né? Persistência é você permanecer no propósito até que aquilo aconteça. Então você ora e você fica aguardando e acreditando que a resposta vai vir, certo? A persistência é fundamental, portanto, a oração. Tem que ser feita a Deus, em nome de Jesus, e tem que ser em todo o tempo, orar sem cessar, e precisa ser persistente também. Outro dado sobre a oração é que, para que ela seja ouvida, ela tem que haver uma motivação no coração alinhada com a vontade de Deus. Então não faz nenhum sentido a pessoa fazer orações de qualquer forma, sem ter uma motivação positiva no seu coração e querer que Deus responda. Exemplo, Davi, o rei Davi, ele cometeu um adultério com Batseba. Ele mandou matar o marido de Batseba, Urias, né? E depois adulterou. Ele já tinha adulterado com Batseba e para esconder o crime mandou depois matar o próprio marido dela. Aí engravidou a Batseba e Deus fez com que a criança adoecesse como consequência do pecado de Davi. Aí Davi entrou em jejum por 7 dias, orando para que Deus pudesse reverter a situação e não houve nenhuma mudança positiva. O que aconteceu? A criança morreu. Tá? Então aquela oração de Davi não foi ouvida por Deus. E em outra situação, se eu não estiver enganado, acho que é 1 Samuel, capítulo 23, quando Davi ele recebe uma direção a Deus sobre lutar contra os filisteus para defender Keila, né? Deus responde para ele, desce lá, ele lute e defenda a Keila dos filisteus. Depois ele soube que Saul haveria de descer ali para prendê-lo, capturá-lo. E aí ele foi falar com Deus a respeito desse assunto, e Deus disse, não, sim, Saul vai descer e vai sim capturar você se você continuar aí. Aí Davi teve que saiu daquele local para que não fosse capturar. Então você percebe que Deus foi respondendo Davi
nas suas orações. Agora, nesse caso que eu citei do adultério, não teve resposta. Por quê? Porque o que estava acontecendo, o que Davi fez, estava em desacordo com o que Deus havia dito. Então, se a tua oração estiver em desacordo com a vontade de Deus, não tem resposta. Tiago fala lá no capítulo 4 que as pessoas pedem e não têm resposta, né? Querem muito e não têm o que pedem, porque pedem mal, certo? Para próprios deleites. Então, quando o pedido está desalinhado com a vontade de Deus também, não vai ter resposta. Precisa analisar muito bem essa questão aí sobre o conteúdo da oração. Bom, oração no monte tem mais valor do que a oração em casa? Não, oração no monte, não sou contra a oração no monte. Quem gosta de orar no monte não tem nenhum problema. Se você gosta de subir no monte, ficar 3, 4 dias lá, é um particular com Deus. Moisés esteve lá por 40 dias, né? Teve um particular. Jesus também orou lá no monte, né? No Getsemane, se retirou de particular para falar com Deus pouco antes da crucificação. E muita gente gosta de orar no monte. É um particular com Deus, não há nenhum problema nisso. Agora, o valor da oração é a mesma, tá? É claro que é um pouco mais difícil você orar no monte, né? É uma situação completamente diferente, fora do conforto da sua casa, é no ar livre, cercado por matos e tem o risco dos bichos, mas em relação ao valor da oração, é a mesma coisa, é o mesmo valor de uma oração no monte, é uma oração que você faz na sua casa, no seu banheiro, no seu carro, caminhando, é o mesmo valor. Então não se iluda, né? Se você quiser fazer isso, não tem nenhum problema, ótimo. Mas em relação a valor, não vai pensar que orar no monte você vai ser respondido mais rápido do que se você orar em casa, tá certo? Então não tem respaldo bíblico para isso, simplesmente é um particular com Deus. A Bíblia dá uma dica para oração. Jesus falou assim: quando for orares, como diz o louvor, né? Entra no quarto, fecha a porta, está na hora de falar com Deus. Então é uma dica bíblica para você entrar no quarto, fechar a porta e falar em particular com o Pai que conhece seu coração, sabe do que você precisa. Olha só a orientação bíblica, né? Ele orienta você a entrar no quarto e fechar a porta. Fala de um particular. Então, meu querido, oração é um hábito, tem que ser um hábito, tem que ser algo frequente na sua vida e você precisa entender. Se não pode ajoelhar, ora sentado, ora de pé, ora do jeito que você quiser. Desde que seu coração tenha uma motivação positiva, que haja arrependimento, reconhecimento e aquilo que você está orando esteja alinhado com a vontade de Deus, perfeito. A Bíblia ensina ainda que as vossas necessidades sejam de todas conhecidas diante de Deus, através da oração, súplica, por ações de graças, tá? Então a Bíblia nos ensina a fazermos a Deus orações e contar a Ele as nossas necessidades. Isto deve ser feito todo dia. Então seja grato a Deus todo dia, fale a Ele o que você precisa, conte a Ele as suas necessidades, se relacione com Ele todo dia. Quanto tempo deve durar a minha oração? Isto é irrelevante. Se você tem conteúdo para 1 hora, legal. 1 hora e meia, legal. 2 horas, 3 horas, é com você. Se você tem assunto para 10 minutos, então fale 10 minutos, 5 minutos. A questão não é tempo, a questão é você se habituar em orar. Ore com frequência. Tem hábito de orar. Tem pessoas que passam 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu já passei muitas horas orando também, mas estava envolvido ali. Eu ia ministrar, precisava de uma palavra, precisava que Deus me falasse algumas coisas e eu então tinha um propósito, um objetivo ali. Agora, às vezes você vai para a oração apenas para agradecer a Deus por uma bênção que chegou, agradecer a Deus por uma direção que você teve, então isso às vezes dura 5, 10, 15 minutos, é rápido, tá bom? Então, independente do tempo, o importante é que você tenha uma vida de oração, que seja frequente, que seja uma coisa sempre presente na sua vida, tá certo? Conta aqui nos comentários uma experiência sua na oração. Se você gosta de orar de joelhos, sentado, de pé, qual é a forma que você se sente melhor? Fala aí conosco, conta pra gente. Será um prazer ler o seu comentário, tá bom? Este é o canal Histórias da Bíblia no Contexto da Vida para edificar a nossa vida espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve já. Estamos quase chegando a 100 inscritos e eu quero muito que você nos ajude. E eu tenho certeza que vai ser bênção pura aqui esse canal que tem abençoado pessoas. Meu grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Querendo Deus.